acabo de receber um cartão. E é de um publicitário. Ele é publicitário desta agência Promocel. Ele é publicitário, mas ele é também escritor, cronista. E ele é o nosso dialogador de hoje, Marcelo Lavô. Está aqui o cartão. Marcelo Lavô. Tudo bem? Bom estar aqui. Olha, nós que já trabalhamos juntos na Escala, hein? Escala Publicidade. Eita, na Escala Publicidade há algum tempo atrás. Acho que nos anos 80, talvez. Exatamente, o início dos anos 80, com o nosso Barroso Damasceno. Publicidade. Você, acho que a sua identidade, digamos, basilar é a publicidade, não? É o fato de ser publicitário. Exatamente. E o que significa ser publicitário, hein? Ser publicitário, para mim, Ricardo, me abriu as portas do mundo. O que me fez seguir a carreira de publicitário, eu cheguei a fazer 2 anos de engenharia, para você ver como são as coisas, como eu não sabia o que queria da vida. Até descobrir o universo da publicidade. Por que o universo da publicidade? Eu queria que você filosofasse sobre isso. O que é ser publicitário? Que olhar é esse? Que vertente é essa? Que prisma é esse de olhar o mundo? Eu sempre tive um encantamento muito grande pelas coisas da comunicação. Televisão, rádio, literatura, jornalismo, e procurei naquele momento da minha vida, 17, 18 anos, alguma coisa que me pudesse levar à frente e me colocasse em contato com esse mundo, nesse mundo da comunicação. E cheguei à seguinte conclusão: diante do que se apresentava naquele momento, talvez a propaganda fosse aquilo que me desse exatamente, que me abrisse as portas para, ao mesmo tempo, eu aprender, exercitar o domínio dos veículos de comunicação, escrever para a televisão, escrever para o rádio, escrever para o jornal, estando num único lugar, né? Foi aí, inclusive, onde nós primeiros nos vimos, ou seja, eu como um jovem redator, você já como um ator consagrado, e eu lá redigindo meus comerciais para você interpretar. Eu digo, mas como é que você pensaria esse papel do publicitário? Porque ele é um intermediário entre aqueles que produzem e aqueles que consumem, não é? Ele faz essa intermediação. Queria que você falasse sobre isso, sobre uma das coisas esse comunicador específico que é o publicitário. Eu acho que tem uma tarefa muito grande do publicitário, na sua essência, que é levar informação às pessoas. Eu acho que a informação ajuda muito a vida de todo mundo. Muito se questiona, talvez nem tanto hoje, mas muito se questionou a propaganda, diante daquele aspecto daquela leitura que se faz de você impingir a vontade alheia às pessoas. Eu nunca entendi assim. Eu acho que a propaganda, a publicidade e a propaganda sempre foi uma das atividades ligadas à comunicação, talvez das mais honestas e das mais sinceras e verdadeiras. Por quê? Porque toda mensagem publicitária, ela leva uma assinatura. Alguém está dizendo alguma coisa, está pagando por aquela informação. E no momento que você traduz aquela informação, né, o que aquela marca, o que aquele produto pode melhorar a sua vida, eu acho que a gente está fazendo um bem às pessoas. Você acha que mais grave seria a propaganda subliminar? Sem dúvida nenhuma. A propaganda e não a publicidade. Isso, o próprio exercício. Porque a publicidade assume que que tem alguém que está pagando para te dizer alguma coisa. O próprio exercício, exatamente. O próprio exercício do jornalismo, infelizmente, hoje se vê muita propaganda disfarçada de jornalismo. Você acha que a publicidade então, é uma relação mais direta, mais honesta, mais sincera? Sincera. Ela abre o jogo, ela não se esconde, ela se expõe, entendeu? E ela coloca milhares de produtos à sua disposição. Né? Então, esse papel de comunicar, de levar a informação às pessoas, eu sempre respeitei e continuo respeitando na atividade publicitária. O publicitário teria a ideia de ensejar a criação de desejos no outro, ou detectar o desejo do outro para satisfazê-lo a partir de um fetiche que seria o objeto. Aí faz parte, sem dúvida nenhuma, entendeu? As duas coisas se completam, né? Daí a importância o desejo do outro ou criar um desejo no outro. Você vê que a pesquisa hoje, ela é tão importante quanto a publicidade, porque a pesquisa primeiro faz exatamente isso que você se referiu aí. Ela levanta, ela descobre aqueles desejos mais escondidos da alma das pessoas, né? E entrega isso de bandeja para a propaganda, a fim de que ela leve isso à frente, né? E dê essa possibilidade das pessoas, né? E cabe ao publicitário, então, fazer uma associação entre aquele desejo, cristalizar aquele desejo na obtenção de um objeto. Sem dúvida. Por exemplo, sem dúvida. O desejo de masculinidade, de afirmação da masculinidade, associar isso, por exemplo,
ao ato de fumar ou ao ato de praticar uma determinada Também, atividade, né? também, né? Eu acho que Por mais absurdo que possa parecer, eu estou dando apenas um exemplo. Mas é exatamente isso. De criar, mesmo, associar, é fetichizar, não é? Eu acredito que a propaganda, ela não cria o desejo, ela faz com que você descubra o desejo que está dentro de você, né? E para isso, ela usa todo esse arsenal, esse aparato da comunicação, né, que a comunicação coloca à disposição. E agora com a internet, né, você vê que a propaganda se divide antes e depois da internet. Marcelo Lavor é o nosso dialogador de hoje, que me deu aqui um cartão e eu comecei então apresentando, né? O que é um cartão? Um cartão de visita, um cartão de apresentação. Então, muito bem. Apresentar então aos telespectadores o Marcelo Lavor, o publicitário, que tem hoje uma agência. Quer dizer, você deixou de ser o funcionário e passou a ser o patrão também? Na verdade, Ricardo, nós somos uma cooperativa. Uma cooperativa. É uma pequena agência, somos 14 profissionais, entendeu? E que resolvemos fundar a cooperativa para poder escapar desse mundo louco, entendeu? Sim. Que a gente vive, né? Desses impostos escorchantes que não dão retorno nenhum. Né? E como maneira de sobreviver e até para integrar todo mundo participa, todo mundo tem o mesmo tamanho dentro da nossa agência. E ainda é aquele dono. E ainda é aquele velho esquema de dupla, de criação de dupla? Não, hoje não. Hoje, na verdade, todo mundo participa de tudo. É um grande grupo de pessoas discutindo ideias. Não tem mais a exclusividade da criação ser do redator e do diretor de arte. Né? Hoje em dia, todo mundo participa, todo mundo sabe tudo. Os processos são partilhados. Por que você acha que mudou o processo, a processualística? Pela necessidade, entendeu? Pela formação dos profissionais, né? Pela quantidade de informação que se trabalha hoje, pelo aparato tecnológico que as agências dispõem hoje com os computadores, né? Entendeu? Então, antes a dupla de criação ficava meio que encastelada numa sala, enquanto todo mundo ficava orbitando ao seu redor, né? Hoje não, todo mundo tem que colocar a mão na massa. E o processo criativo não é mais monopólio dos profissionais de criação. Todo mundo dentro de uma agência de propaganda tem que ser criativo. Seja na mídia, seja no planejamento, seja no relacionamento com os clientes que você atende. Quer dizer, passa por tudo isso. Né? É um trabalho bem mais partilhado e compartilhado em todos os seus processos. Quer dizer, havia no passado, até os anos 90, a ideia de que os criadores eram aqueles dois... Aqui se permitia tudo. Aqui se permitia tudo. E os outros, os técnicos, queriam viabilizar aquela criação. Exatamente. Agora não. Democratizou-se a ideia do ato de criação. Exatamente. Estabeleceu-se a ideia de que todo mundo cria. E é verdade, porque tudo cria conteúdo, né? E não um texto, uma dinâmica de um vídeo, de um flyer. Tudo isso é linguagem. Exatamente. É linguagem, é comunicação. E uma coisa que eu sempre discuto hoje, discutia muito isso no tempo de professor, Ricardo, é que hoje muita gente se preocupa muito mais com a plataforma de comunicação. Onde é que a mensagem vai aparecer? Né? E eu sempre defendi que antes da plataforma tem que existir uma ideia, certo? Nós começamos falando aqui, fora do ar, inclusive, que está tudo muito pasteurizado hoje em termos de comunicação, em termos de televisão, né? E isso se deve também porque as pessoas se preocupam muito mais com as suas plataformas de campanha do que exatamente com as ideias, com os conceitos que aquele trabalho exige realmente, entendeu? Então, eu continuo defendendo a ideia que primeiro vem a ideia, depois vem a plataforma. Né? E é isso, de certa forma, diria que vai até um pouco na contramão do que se faz hoje. Né? Mas a plataforma, na hora que se estabelece, ela também modifica a ideia. É fundamental, né? Porque a ideia tem que se adequar àquelas várias plataformas. Né? Ela substancia a ideia. Exatamente. Né? O tratamento de uma informação impressa é diferente de uma informação que vai para o vídeo, uma informação que vai para o rádio, que continuo, por mais que as coisas evoluam, eu particularmente continuo apaixonado pelo rádio, porque o rádio eu acho que é o veículo que mais força a imaginação, mais contribui para a imaginação. Né? Eu tenho uma paixão louca pelo rádio. É uma suposição de imagem, não, é uma invocação de imagem. Você tem que se envolver. Invoca a imagem. Você tem que se envolver com aquilo que você está ouvindo. Você dá a cara para aquilo que você está ouvindo, né? Diferente dos outros veículos que já entregam um prato feito para você. Marcelo Lavor me trouxe coisas de papel, mas eu não vou colocar agora na pauta coisas de papel. Ele me trouxe, que é isso aqui, um CD?
Um CD. Um CD. Ele me trouxe livros. Um gibi. Não é gibi. Me trouxe outro livro. É um livro de conto, de crônicas dele. Chama-se Crônicas da Sala de Espera. Um livro chamado Sobreviver. Mas eu vou colocar aquilo que não tem a ver, por enquanto, com o livro. Óculos. E isso aqui que me fascinou. Vamos começar por aqui. Me trouxe um jarro. Começamos, flores. então. Continuemos por aqui. Do publicitário para alguém que me traz. Alguém que me traz, digamos, um cartão de visitas, de apresentação profissional. E agora alguém que me traz um jarrinho com flores. Explique-se, Marcelo. Este jarrinho tão singelo. É fácil de entender que você está aqui. Mas como é que a gente vai entender que você está aqui também? Farei já a relação. São margaridas, margaridas brancas, né? Por que margaridas? Nós, na sequência do nosso papo, com certeza nós vamos falar um pouco sobre o livro. Sim. O livro conta a minha aventura, junto com minha esposa, ao descobrir, identificar, iniciar um tratamento e vencer um câncer que a acometeu. Certo? Então essa flor tem a ver com esse livro? O nome dela, a minha grande inspiração da vida inteira, chama-se Margarida. Então você quer falar junto as duas coisas? Podia falar, mas antes até queria mostrar o porquê também, outra conexão que eu fiz. Pois não. Uma das lembranças que nós dois temos de você, Ricardo, foi a peça Apareceu a Margarida. Sim. E aí, anos 80, comecinho dos anos 80. Quando eu recebi o convite para participar do teu programa, a primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente aquela peça. Inclusive fazendo uma ressalva para quem assistiu a peça. A minha Margarida, a inspiração do livro, nada tem a ver com os traços da personagem Margarida da peça do Roberto Ataíde, tão bem representada por você. Daí a justificativa, daí a explicação da Margarida estar participando aqui da nossa conversa através dessas flores que aí estão. Você quis trazer a Margarida peça, a baila? Todos quis fazer a conexão da minha Margarida com a sua Margarida da peça. Sei. E transfigurada nessa Margarida aqui, para a gente fazer todas essas conexões. Aquela Margarida era uma Margarida, a minha, da peça. Era uma Margarida ditatorial, autoritária, né? Neurótica, insegura, né? E daí opressora. E a sua? A minha é o outro lado da moeda, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Foi minha grande companheira a vida inteira. Esse livro passa muito a história que nós vivemos nesses 2 últimos anos, uma história sofrida. Então, bora falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma celebração à vida. O livro se chama Sobreviver. Crônicas da Sala de Espera. Tem aqui uma poltrona, exatamente de quem espera numa sala azul. São livros de crônicas? São crônicas. São crônicas, tá. São crônicas. Que relatam um um tema só? Todo o processo, toda essa vivência que nós tivemos ao longo desse 1 ano e 2 meses. Quando descobriu que ela, a Margarida, isso, a sua Margarida... Isso, a minha Margarida, estava com câncer. Estava com câncer. Né? Uma doença séria, que passamos muito tempo para conseguir identificá-la. O câncer em 2 lugares muito pesados, não? No rim e no fígado. Né? Uma 2 coisa, lugares, a princípio, assustadora. Assustadoras, né? exatamente. Assustadora, realmente. E aí você resolveu, me explica isso, fazer a sua cura, digamos, ou a sua inserção nesse processo, e a cura dela também, a partir da palavra. No primeiro momento, Ricardo, quando eu tive a notícia, quando nós tivemos a notícia, o chão realmente se abriu. Né? Eu sumi no chão. Né? E a partir daquele momento, sabendo do que iria pela frente, a minha primeira dúvida, minha primeira incerteza foi qual seria o meu papel durante todo esse processo. Quando eu fui procurar auxílio, né, na literatura principalmente, que eu sempre me recorro a ela, é uma das minhas bengalas preferidas, tudo que eu encontrei até então havia sido produzido pelos protagonistas, ou seja, ou pelos pacientes que enfrentavam o câncer, ou pelos médicos que tratavam aquele câncer. Ninguém nunca tinha dado voz ao coadjuvante, aquele que fica ao lado, aquele que não aparece, aquele acompanhante, né? E que isso eu aprendi muito cedo dentro desse processo. É aquela pessoa que ninguém nota a presença dela, desde que ela não esteja ausente. Quando você está presente, ninguém nota a sua presença, mas se você não estiver presente, todo mundo vai... Cadê o companheiro dessa pessoa que está aqui? Cadê o acompanhante dessa pessoa que está aqui? Né? Esse subtítulo, Crônicas da Sala de Espera, é muito forte para mim, porque foi onde eu comecei a entender qual era o meu papel naquele processo.
nas longas horas passadas nas salas de espera, Quer dizer, de consultório, ela de do consultório exames, com o médico, eu ou ela no entrando exame e você na sala de espera. em algum momento, mas sempre tentando chegar junto dela, inclusive nas consultas, né? É claro que alguns exames, né, algumas biópsias e tal, não poderia estar presente na sala, Sim. mas sempre que possível eu estava. Quando não estava vivenciando essa experiência de cuidador, né, na sala de espera ali ao lado. E fico imaginando, Marcelo, esse papel realmente crucial, né? E às vezes cruciante do acompanhante, porque, veja, eu fico imaginando que você deve ter tido conversas com o médico e com ela, e você ficar nessa intermediação. Há coisas, inclusive, que você não deve, em determinado momento, dizer a ela, dizer ao doente. Enfim, administrar essas relações deve ser o seu drama, não o drama de quem acompanha. Isso talvez tenha sido o grande impulso para que eu escrevesse o livro, entendeu? Porque em alguns momentos eu não tinha com quem dialogar, entendeu? Há coisas que você Certo. tinha, os seus sentimentos, você não podia partilhar com ela. Exatamente. Para não perturbá-la mais ainda, não é? Exatamente. E outra coisa também, uma coisa que fica muito clara, e ficou muito clara nessa história toda, não é um livro de coitadinhos nem para coitadinhos, entendeu? Sim, é um livro sim. que mostra a nossa vivência, é uma grande, imensa declaração de amor e, acima de tudo, uma celebração à vida. E uma partilha de experiência para que outras pessoas Sem que dúvida. passem por essa Sem por esse dúvida tipo de nenhuma. atividade, por esse Sem, tipo de sem experiência. pretensão de ser exemplo, nem de ensinar Mas alguém. talvez uma referência. Mas eu acredito que pode ajudar muita gente que se veja naquela situação. Até porque também ele propõe o livro, Ricardo, propõe outras reflexões, entre as quais uma das mais importantes que eu também aprendi e discerni durante essa tempestade que a gente atravessou, é a falta da presença do homem, do parceiro, nas salas de espera. Né? É impressionante como você não vê homens nas salas de espera, seja qual for o mal que você está tendo ou você está acompanhando. Essa questão de Entendeu? gênero. As mulheres são mais... As mulheres são cuidadoras, elas cuidam da gente desde o momento que a gente nasce. E a grande maioria, para minha tristeza, a grande maioria dos homens se veem apenas como provedor. Eu estou pagando a conta, eu já lhe trouxe aqui, portanto eu não tenho nada que fazer no consultório. Eu vou ficar aqui e o problema é seu. O problema não é seu, o problema é nosso. Foi isso que eu aprendi e na os sala homens de fogem espera. muito, os homens fogem muito da emoção, né? Somos treinados eu para não- não lidar com a emoção. É uma Um defeito fuga, quase que é de uma fábrica. covardia, É uma covardia. entendeu, cara? É uma covardia. É muito fácil a gente se esconder. Não pode chorar, Entendeu, não cara? pode se envolver. É muito fácil a gente querer montar essa couraça. E eu sempre digo que eu andei a vida inteira na contramão, certo? Pelas coisas, certo? Os meus valores de vida sempre vão batendo mais ou menos com o que as pessoas pensam ao contrário. Principalmente nessa condição de homem, de ser o provedor, de ser o machão, de ser o homem da casa, de ser o homem que dirige. Eu nunca dirigi na vida, por exemplo, automóvel. Certo? Eu vim ter conta em banco há pouco tempo atrás. Usar celular foi um dia desses, entendeu? E tudo isso por quê? Porque meus valores sempre foram outros. E sempre encontrei esteio nessa pessoa que é a fonte de inspiração desse livro. A Margarida, a sua Margarida. A Margarida que é personagem desse livro Sobreviver, que é bonito, né? Porque é sobreviver no sentido de sobrevivência e é Palavras a respeito separadas, de, exatamente, é sobre a vida. respeito de viver, não é? O sobreviver, Eu não- crônicas da sala de espera. A gente não quer só, tão simplesmente, sobreviver. A gente quer viver com toda intensidade, com tudo aquilo que a vida pode nos dar. O livro passa essa E é interessante, poderia até inverter aqui, viver sobre. Viver sobre. Porque, veja, apesar de tudo isso, sobre isso a gente viver. Entende? Exatamente. Apesar Com tudo dessa isso, vida, isso. sobreviver. Uma sobrevida a essa vida de tantos percalços. Eu fico imaginando que entre os percalços, Marcelo, você, por exemplo, na sala de espera aqui, sentadinho aqui, ó, aqui, sentadinho aqui, não lhe era permitido nem chorar. Com certeza. Demonstrar suas fraquezas, sua sensibilidade. Jamais, entendeu? Coisa, não. É uma cobrança É uma muito grande, prisão, entendeu, isso é cara? muito Você, uma prisão, você usou um termo perfeito agora, Você entendeu? não pode nem chorar. Naqueles momentos em que a gente voltava das sessões de quimioterapia, que ela voltava cansada, ia para o quarto descansar e tal, eram exatamente aqueles meus momentos de fuga, né? São aqueles momentos que você
onde eu me jogava de braços abertos para aquela solidão, para aquele momento de solidão. Chorar e sozinho. vivenciava aquilo com toda angústia, com toda aflição, mas ao mesmo tempo como se fosse um descarrego. Porque Entendeu? você iria afligi-la, não é? Se você chorasse na frente dela. Exatamente. Ou se você fosse pessimista diante dela. Porque faz parte da recuperação como é que chama? A boa vontade, né, em relação à doença, o olhar sobre a doença. A maneira de você encarar, Lidar. Até algo que no começo era meio que um drama. Porque a sua mulher está com CA. Não, minha mulher não está com CA, minha mulher está com câncer. E vamos vencer o câncer. Né? Até o simples fato de você não poder pronunciar a palavra, entendeu? Pela Isso carga, cria uma aura, entendeu? né? É uma coisa que as pessoas digam, não, pessoal, não é por aí não. Tem câncer, é uma doença como outra qualquer e nós vamos vencer. A tecnologia, a fé, a medicina, os homens estão aí para nos ajudar a superar isso. Né? E conseguimos, com toda essa força, superar. Veja você, eu vou ler aqui rapidamente alguns títulos, para vocês terem uma ideia do que é o livro. E vocês têm filhos também, não é? Temos 3 Imagina filhos. aí, outro três problema. Filhos, Então não é só a relação com a pessoa que está doente, com os médicos, você também tem a intermediação com os filhos. Isso. Como eles administraram isso, uma mãe que é a pátria da família, que é o eixo, né? De uma família doente, fragilizada, como lidar com isso? E nesse processo, uma das coisas que muito nos confortou foi eles terem assumido, os 3, são 3 filhos, são 3 homens, né? Eles literalmente assumiram as rédeas da situação. Que entendeu? coisa, um bando de homem desse, Sabe, rapaz. cara, pois é. Hein? Benditações entre os homens, ela. com Benditações entre os homens. No Isso. caso dela, não é? Isso. Quer dizer, ela não tem uma filha para partilhar, é com os homens. Com os Onde ela homens. se virar, tem homem. Exatamente, Tem a macho, vida dela. não é? A vida dela Para passa por isso, sensibilizados. entendeu? Tivemos notícia dias atrás que seremos avós e vem mais um Mais homem. Mais um. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Olha aqui, para vocês terem uma ideia de como ele desenvolveu só pela titulação. Deixa eu ver. Tá Pronto, aqui, aí. tá aqui. A partir daí. Primeiro capítulo. Tem sangue no xixi. Essa foi a nossa primeira sinalização que alguma coisa estava errada. Quem procura, acha. Tínhamos que descobrir a causa. 5 minutos e o mundo desabou. Quando souberam. O diagnóstico, 5 minutos só de substantivo, sem precisar de um adjetivo. Como isso? A declaração do médico. Sim. Você tem isso, precisa fazer aquilo. Foi um parágrafo onde só tinham substantivas, palavras substantivas. Coisa. O mais longo dos dias. A cirurgia de 10 horas, de 8 horas, que passaram 80 horas, 80 dias, 80 anos. O meu lugar é estar junto. Talvez essa é a maior lição do livro, entendeu? O livro foi escrito para isso, né? Talvez esse capítulo seja o mais importante, né? Que coisa. E assim vai. Visita, não tem hora. Nem noção. Piloto de fogão. Você passou a assumir a casa, é isso? Meu sonho, Ricardo, sempre foi ser dona de casa. Confesso que aproveitei com unhas e dentes essa chance que a vida me deu, entendeu? Para cozinhar. E assim vai, sobre bengalas, daqui a pouco ele vai mostrar, tem bengala também daqui. Dias de calmaria, limite, eu tô chata, ter filhos por perto. E deixa eu ver o último aqui. Sala de espera ou sala de esperança? Sala de esperança. Só 3 letrinhas apenas fazem uma diferença enorme na vida de alguém. Tá bonito para chover, era uma cicatriz, o livro é seu e o profano e o sagrado. Profano e o sagrado por quê? Ao final dessa história toda, dessa tempestade, ela havia prometido que iria a Aparecida, né? Assistir uma missa e tal. E agradecer, etc. E nós fomos, né? E eu sempre fui roqueiro desde sempre, desde moleque. Coincidiu de 2 dias após a missa, né, com todo aquele sagrado que tudo que envolve, né, aquela santinha diminuta, tão pequena e tão forte na vida de tanta gente. 2 dias depois eu fui para um show do Depeche Mode, uma banda inglesa de rock and roll que fez parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. E aquilo ali, na minha cabeça, eu tinha até terminado, tinha escrito tudo e voltei a acrescentar mais essa crônica, porque o sagrado daquela missa e o lado profano daquele show de rock and roll é o resumo da vida da gente. De todos esses 40 anos que a gente vive em comum, eu acho que o sagrado e o profano definem perfeitamente o que é o Marcelo Lavô e o que é a Margarida Lavô.
Bonito. Por isso que é o último capítulo do seu livro Sobreviver. Marcelo Lavor é o nosso dialogador de hoje. No próximo segmento a gente vai continuar conversando com ele, porque ele me trouxe óculos, é isso? Cadê? Ah, tá aqui. Os óculos, ele me trouxe óculos. Por que será, hein? Que ele me trouxe óculos, vou até colocar. No próximo segmento, com publicitário e escritor, Marcelo Lavor.